Oi, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo da série Ressurreição. O Senhor ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia! Eu desejo que a paz do Senhor vivo e ressuscitado invada agora a sua casa e a sua vida. Antes de você ouvir essa mensagem, só quero te pedir um favor, se você puder, curta essa mensagem, dê o seu like, compartilha, marca alguém aqui nos comentários, de maneira com que ela possa chegar muito mais longe e possa atingir corações que estão sedentos por ouvir o Senhor falar. A nossa mensagem de hoje, ela se chama A Cura do Coração de Pedro. João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia, do lago Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 outros discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos. Subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Não, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Eu vou parar por aqui e depois eu volto a ler essa passagem. Mas para que a gente possa entendê-la, é preciso que nós olhemos além dela. Naquele momento que Jesus chamou Pedro, lá atrás, a primeira vez em que Pedro ouviu Jesus pregar. Se vocês se recordarem, Pedro estava voltando de uma pesca. Pedro era pescador, era a profissão dele. Ele sabia como fazer aquilo. E ele não tinha pescado nada. E Jesus pergunta a mesma coisa para Pedro. Ele pergunta se Pedro pescou alguma coisa e Pedro fala que não. E Jesus pede para que ele volte, para que ele avance águas mais profundas e que ele jogue do lado direito. E daí aqui, de verdade, às vezes eu até traduzo, joga direito, viu, Pedro? Pede para que ele jogue do lado direito. E Pedro, na hora, ele tem uma resposta que às vezes a gente interpreta como algo muito bom. Ele fala assim: em atenção à tua palavra, nós. Mas na verdade, o que ele queria dizer para Jesus nesse em atenção à tua palavra é como se ele dissesse para o Senhor: olha, eu sou pescador. E eu vou lá jogar, mas se eu não pescar nada, a culpa é sua. E ele vai lá e ele pesca. E ele traz a rede cheia. E daí o Senhor diz a ele para que o siga. O Senhor convida Pedro, ele diz para Pedro: segue-me. E Pedro poderia ter saído dali, ter ido vender seu barco para ter alguma reserva, né? Ele poderia ir lá vender sua rede, mas não. A passagem diz que quando Jesus chama Pedro pela primeira vez, Pedro deixa tudo e ele segue o Senhor. Eu consigo ver aqui algo que às vezes a gente não consegue compreender. Mas pensa, a pesca era o sucesso de Pedro.
A pesca era justamente a profissão de Pedro. Pedro pesca uma rede que está cheia, que ele não consegue nem trazer de volta. E o Senhor chama ele para seguir e Pedro deixa tudo para trás. É como se Pedro chegasse no topo do sucesso da profissão dele e ele dissesse, olha, eu prefiro seguir o Senhor do que todos esses peixes que eu conquistei aqui. Vejam, no momento que Jesus aparece de novo para Pedro, ele revive o mesmo chamado. O Senhor volta com Pedro, aquela cena onde se viveu o primeiro chamado. Mas é mais que isso. Nesse momento que nós estamos falando dessa passagem, pensa, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Já sabiam. Eles já tinham corrido Pedro e João, que estão aqui, está aqui os dois, né? Eles estão aqui. Eles já tinham ido até o sepulcro. Eles já estavam lá, já tinham visto Jesus aparecendo pela primeira vez. Eles já tinham visto Jesus aparecendo para Tomé. Já tinham ouvido, o maravilhoso testemunho de Madalena antes disso. Já tinham ouvido o testemunho dos discípulos de Emaús. E eles estavam lá em Jerusalém, lá em cima. Essa passagem ela vai acontecer lá no lago de Tiberíades, lá na Galileia, lá embaixo, perto de Nazaré. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo depois deles terem ouvido falar da ressurreição do Senhor, mesmo depois de terem visto o Senhor, tocado o Senhor, eles ainda assim voltaram para Galileia, de onde eles tinham saído um dia. Voltaram a fazer as mesmas coisas. Voltaram à vida velha. Quantos de nós, depois de ouvir o Senhor, depois de tocar o Senhor, depois de experimentar milagres do Senhor, nós ainda insistimos em voltar à vida velha? E quando não, culpamos o próprio Senhor. Porque isso está acontecendo na minha vida, porque o Senhor me abandonou. Porque o Senhor. A gente quer ainda terceirizar a culpa. Do mesmo jeito que Pedro tentou terceirizar lá no primeiro chamado, falando, eu vou jogar, mas foi o Senhor que falou. Aqui mais uma vez. Diante de toda a frustração, eles voltam, mas sabe por que eles voltam à vida velha? Porque ele está com o coração ferido. E quando Pedro volta, aqueles outros discípulos voltam com ele. São 7. Está no Evangelho de João. O Evangelho de João ele é cheio de sinais. João vai contar de 7 milagres de Jesus. João vai trazer grandes sinais e ele vai contar de 7 discípulos. 7 quer dizer todos, o todo. Se Pedro, primeiro Papa, estava lá voltando à vida velha, isso quer dizer que a igreja foi com ele. Quais eram os nomes mesmo? Era Pedro, Tomé, Dídimo, Gêmeo. Foi a nossa mensagem anterior. Os filhos de Zebedeus, os Boanerges. Filho de Zebedeu, Boanerges, significa filhos do trovão. É Tiago e João. Olha só o apelido que Jesus deu para eles. Filhos do trovão. Natanael, que era lá da Galileia. E outros 2, que não tem o nome. Sabe por quê? Porque um chama Tiago e o outro tem o seu nome. É para que nós saibamos que muitas vezes nós somos justamente esses discípulos que depois de experimentar todo o amor de Deus,
toda a paixão, toda a glória da ressurreição, os milagres de Deus, ainda insistimos em voltar para a vida velha. 7, para dizer que são todos. E sabe o que acontece? Esses 7 aqui que citam são 7 discípulos que tiveram problemas com o Senhor, que em algum momento decepcionaram ao Senhor. Pedro, porque negou. Tomé, porque duvidou. Teve que ir lá, né? Quero ver para acreditar. Tiago e João, porque um dia o Senhor contou lá, estava lá conversando com eles e falou: Senhor, é o seguinte, se o Senhor quiser a gente taca fogo na Samaria. Levaram mó chapuletada de Jesus. Natanael foi aquele que disse: mas tem como vir coisa boa de Nazaré? Eu e você. Quantas e quantas vezes nós não nos comportamos como eles? Temos o coração ferido por tantas e tantas situações, mas terceirizamos a culpa ao Senhor. Jesus vai até eles. Jesus vai curá-los. Jesus vai ao encontro, porque sabe que voltaram à vida velha por ter um coração ferido. E olha que bonito que acontece. Jesus vai até lá à margem, assim como no primeiro chamado, porque Jesus deseja que eles façam a experiência de novo do primeiro amor. Aqui vai um segredo. Só existe um único remédio para a cura interior de qualquer pessoa. Só existe um único remédio para a cura de um coração. E se chama amor de Deus. Para que eles pudessem ter o coração curado, o Senhor fez eles experimentarem de novo o primeiro amor. Eu desejo que, ao ouvir essa mensagem, você se recorde de lindos momentos que você teve com o Senhor. Aquele momento que você sentiu seu coração bater mais forte. Aquele momento que você sentiu arder dentro de você o desejo de ser de Deus, de experimentar Deus, de tocar Deus. E que hoje seja revivido esse primeiro amor dentro de você. Que o seu coração arda, queime desse amor. E Jesus chega lá, mais uma vez eu vou ter que falar, né, da ironia de Jesus. Chega lá: ô moços! Pedro já era velho, pô. Já até responde rapidão, né? Fica imaginando que Jesus deve ter gritado: meu seus velhos! Eles não responderam, né? Ô moços! Já responderam. E Jesus pergunta se tem peixe lá. E o que eles respondem? Não. Sabe por que não? Porque eles não estavam lá para pescar. Presta atenção. A passagem diz que eles não reconheceram que era Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, não reconheceram Jesus. É uma distância de 100 metros. 100 metros é, né? Às vezes o tamanho de um quarteirão. É uma distância grande. É muito mais fácil você ver um vulto do que você ouvir uma voz, ainda mais lá na beira da praia, né? Chegando na zona, é barulho. Mas não viram. Lembra dos discípulos de Emaús que não conseguiram olhar para o lado e ver o Senhor? Pois é. Aqui de novo. Eles não conseguiram olhar para frente para ver o Senhor. Ficaram olhando só para a sua dor, só para o seu sofrimento, só para a sua angústia. E aqui eu quero falar um negócio bem sério. Você pai, mãe de família, você sacerdote, você religiosa, você seminarista, você líder, você coordenador.
Você que é um jovem influencer, você que é alguém de peso nas suas amizades, toda vez que vocês voltam para trás, voltam a viver a vida velha, vocês levam todos com vocês. Você pai, você mãe, você leva seus filhos, você leva a sua casa, você leva a sua esposa, seu esposo. Você, jovem sacerdote, você, jovem religiosa, vocês levam a igreja atrás de vocês. Pedro levou. E aí? Para onde nós queremos levar? Quem a gente quer ser? E é bonito que aqui, mais uma vez, aquele que era o profissional pescador não pescou nada. Nada. Estavam lá, se lamentando, se lamuriando, contando de novo a história do Senhor. Mais uma vez, como aconteceu lá com os discípulos de Emaús, acontece aqui de novo. O Senhor sofre mais pela história que eles contam do que pela cruz quase. De tanto que eles falam. Reclamação, murmuração, negativismo, pessimismo. Vou dizer mais uma vez, é você, pai, mãe de família, você coordenador. Vocês vão criando um abismo a cada vez que vocês são pessimistas, reclamam, murmuram, dizem mal. E a própria Bíblia diz, um abismo procura outro abismo, a fim de juntar suas cascatas. O mal se junta. Aliás, quero te dizer uma coisa. A você que é mais jovem, que vive aí suas amizades, grandes amizades, época de adolescência, de juventude, a gente gosta muito, né? De ter amigos. Cuidado. Cuidado com quem você anda. Se essa pessoa estiver indo para o abismo, ela te leva junto, fique esperto. Cuidado para não ser você o reclamão, o abismo da sua turma, o abismo da sua casa, o abismo da sua família. Se você é essa pessoa que vive tendo uma língua feroz, ou que vive reclamando, murmurando, olhando as coisas sempre pelo lado ruim, cuidado que você pode estar sendo o abismo dos lugares onde você está. Ficaram olhando para si, não pescaram nada. E quando perguntaram para eles, eles nem perceberam que era o Senhor. Mas aí eles ouvem, joga do lado direito. E eles pescam. E daí João, o discípulo amado, rapidamente ele vai lembrar do quê? Do primeiro amor. A experiência que ele fez com o Senhor o traz de volta. E ele testemunha, é o Senhor. Será que se hoje Jesus pedir para você jogar do lado direito, você vai lembrar daquele primeiro amor, daquele primeiro momento? Talvez Jesus tenha te levado a fazer essa experiência do primeiro amor. Através de tantas coisas, através de tantas pessoas, às vezes através dessa mensagem. E a sua memória está te levando àquele primeiro amor de volta? Quando João, ele reconhece o Senhor, ele testemunha. É o Senhor. E Pedro, rapidamente, olha que bonito, Pedro, ele se troca, ele coloca, ele veste a sua roupa, ele veste a sua capa, porque ele havia tirado.
E daí ele se joga no mar. Mas peraí, para. Pedro estava nu. Ele coloca a roupa para ir no mar. Ele devia ter ido nu, né, levando a roupa lá em cima, né? E depois lá se trocava. Mas essa nudez aqui, ela quer nos lembrar a mesma nudez que Deus encontrou Adão e Eva lá no paraíso, quando eles estavam no pecado. Aquela mesma nudez que Jesus assumiu na cruz. E depois que ele assumiu na cruz, ele assumiu de uma vez por todas para que nós não precisássemos mais ficar nus. Para que nós não precisássemos mais viver a vida velha. Para que nós não precisássemos mais ficar no pecado. É por isso que Pedro se veste e ele vai ao encontro do Senhor. Continuando a passagem, vai dizer que quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele vestiu a capa, sua roupa, pois ele havia tirado essa roupa. E depois disso ele se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira. Uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: traga algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Olha que bonito, que riqueza essa passagem. É bonita e eu quero chamar a atenção sua para alguns versículos aqui. O primeiro deles é o versículo 6b. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Versículo 8. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Versículo 11. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. 153 peixes, você deve se perguntar por que esse número? É porque é a quantidade de peixes que eles conheciam na época. Isso quer dizer, estavam ali todos os peixes, estava a humanidade ali. Mas mais do que isso, presta atenção no versículo 6, eles estão em 7 discípulos dentro do barco. E eles não conseguem puxar a rede, porque ela está cheia. No versículo 8, Pedro já tinha se jogado na água e tinha ido ao encontro do Senhor. Ele estava lá perto do Senhor, ele foi nadando. E daí, eles ficaram em 6 discípulos, um a menos. Mas eles carregaram o barco e a rede. E daí lá, perto do Senhor, quando o Senhor pede os peixes, fala que Pedro vai na barca, ele pega a rede e arrasta essa rede até o Senhor, sozinho. Pode parecer que tem alguma coisa estranha aqui. Na verdade, não. É a delicadeza de Deus ao querer falar conosco. Quando estamos longe do Senhor, Pedro, o Papa, toda a igreja, a gente não dá conta. Nós não conseguimos retirar dali nem as graças que nós recebemos. Estamos parados no ressentimento, na dor, na ferida,
no machucado, nas desgraças. Mas quando Pedro, primeiro Papa, está ali perto do Senhor, a igreja se torna forte. A gente consegue arrastar barca e rede. E mais que isso, quando a igreja, em Pedro, ela está próxima, íntima ao Senhor, ela consegue ir a qualquer lugar e pegar essa rede cheia e trazer de volta. Ali, no mar, deveria ser o lugar mais difícil para arrastar para a terra. Mas Pedro vai sozinho. E isso quer te dizer uma coisa, meu irmão. Não abandona a igreja que tem Pedro perto do Senhor. Não abandona a igreja que tem um Papa perto do Senhor. Você foi feito para essa igreja. E você só vai sentir esse poder de Deus se você estiver com a igreja. Porque se você estiver longe, desculpa, mas nem as graças você conseguirá retirar. Olha, que riqueza que nos traz essa passagem. O Senhor te convida à fidelidade, à intimidade. Volta. E daí o Senhor, então, ali fez uma fogueira. Tem o pão, partilha do pão, Eucaristia. E depois, então, partilha dos peixes, o alimento humano. Aqui nós temos mais um sinal. Antes de um cristão, mais importante do que um cristão, alimentar o corpo é alimentar a alma. Antes de nós sabermos que nós perecemos porque não comemos alimento físico, é preciso que saibamos que muito mais rápido pereceremos se não comungarmos do alimento espiritual. Nós precisamos fazer comunhão. O nosso corpo necessita de comunhão. E o Senhor, como chama? Vinde. E como? Talvez para lembrar aquele Natanael, que disse que não poderia sair nada de bom de Nazaré, e que ele é convidado pelo vinde e vede. Isso é, vem aqui, Natanael, experimenta aqui. E daí então o Senhor chama Pedro, ali, depois de comer. Dizem que Jesus esperou comer, porque um cristão de barriga vazia dá trabalho. Mas daí o Senhor, depois de comerem, Jesus perguntou então a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Primeira vez. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Aqui eu quero chamar a atenção porque
Antes da gente continuar, infelizmente, quando traduzimos para o português, nós temos um problema na tradução, ou, digamos, uma pobreza no nosso vocabulário. Porque a gente usa a palavra mar das mais diversas formas. Mas essa passagem está escrita em grego. Se você pegar uma Bíblia em grego, se você tiver a oportunidade um dia de pegar uma Bíblia em grego, é bonito de ver porque até mesmo a grafia é diferente. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta se Pedro o ama. Seria o nosso amar mesmo, amar intensamente, que seria o ágape. Esse ágape, ele é um amor muito maior que todos, é um amor incondicional, é um amor que não acaba, é um amor infinito, é um amor forte, é um amor dado, é um amor que mesmo diante da... Não tem nada que abale esse amor, é o ágape. E quando Pedro responde as 3 vezes, e até mesmo a terceira pergunta de Jesus, ele vai usar a palavra do grego philos. E esse philos, ele é um amor, aquele amor gostoso que a gente dedica à nossa família, aos nossos amigos, é aquele amor um pouco mais intenso, gostoso, mas a gente sabe que a gente se decepciona, a gente sabe que ali pode ter qualquer coisa que dê uma baladinha nele, é um amor chamado philos. Esse amor de carinho. Talvez no português seria um gosta, sabe? Um gosta muito. Então presta atenção. Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. E é como se Pedro respondesse: Senhor, tu sabes que eu te gosto muito. Se você já perguntou para alguém se alguém te ama, e essa pessoa titubeou, e essa pessoa respondeu que ela gostava de você, ou ela respondeu apenas um eu também, a gente já sabe. Ai, que dor no coração. Imagina perguntando Jesus para Pedro diante de uma fogueira. A fogueira é para que Pedro pudesse se ver, mas a fogueira é para que Pedro pudesse lembrar de quando ele negou o Senhor. Lembre-se mais uma vez, Pedro estava diante de uma fogueira, quando uma mulher disse a ele: olha, eu acho que você é um deles. E Pedro disse: não sou, nem eu conheço. Aquela mesma fogueira estava ali, à beira da praia. E o Senhor pergunta a Pedro se ele o ama. E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te gosto. E o que o Senhor pede? Apacenta os meus cordeiros. Jesus confia a igreja a Pedro. Mas presta atenção, Jesus não chama ele de Pedro. Jesus chama ele de Simão, filho de João, filho de Jonas. Pelo nome antigo dele. Afinal, ele tinha ido para Galileia para voltar para a vida velha. Pedro estava pescando de novo. O Senhor lá atrás tinha dito para ele que faria dele um pescador de homens. E ele estava aqui tentando pegar peixe de novo. É por isso que o Senhor chama ele de Simão. Simão quer dizer mole. Simão quer dizer aquele que se abala, aquele que treme. É por isso que quando Jesus muda o nome dele, ele muda para Cefas, Pedro, que significa pedra, Cefas. Então Jesus está falando assim: seu mole, Simão, homem velho, você me ama. E ele fala: Senhor, eu gosto de ti. Mas Jesus não para aí, ele fala assim para ele: olha, apacente os meus cordeiros, eu estou confiando a você, minha igreja. É isso que Jesus quer dizer para ele: eu estou confiando a você. O pastoreio dos irmãos, eu estou confiando a você, Pedro. E Deus, o Senhor pergunta pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Pedro responde pela segunda vez: Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. E daí, o Senhor vai dizer para ele: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão,
filho de Jonas. Mas nessa terceira pergunta, o Senhor usa o Filos. É como se ele perguntasse: Simão, filho de Jonas, você gosta muito de mim? E é por isso que o coração de Pedro se entristece. O coração de Pedro se entristece porque ele está diante da fogueira, porque o Senhor está perguntando pela terceira vez. Ele vai lembrar das 3 vezes que ele negou. E o Senhor vai dar a ele a chance dele reafirmar o amor dele pelo Senhor ali. Mas Pedro não consegue dizer que ele ama, porque Pedro sabe quem ele é, Pedro sabe que ele voltou à vida velha e Pedro sabe que ele negou o Senhor. Pedro ali, ele tem que arrancar as máscaras dele e é como se ele tivesse que entregar na mão para o Senhor. O Senhor faz com que Pedro entregue ali a sua casca, a sua miséria na mão. O Senhor não disfarça, ele vai lá para Pedro e pede: ó, dá seu pior para mim agora. E daí então, ele pergunta: Simão, filho de Jonas, você gosta muito de mim? Fogueira, 3 vezes, gosta. E daí Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tudo, é tudo. Quantas e quantas vezes nós insistimos em manter a máscara, mesmo diante do Senhor? Parece que a gente é santinho na frente de todo mundo e daí depois, no dia a dia, não é assim que acontece. Meu irmão, minha irmã, santidade é construída na forja. Santidade é na dureza. Não tem santo de jeito fácil, não. Não tem santo mole. Se a gente quiser realmente experimentar da glória do Senhor, nós vamos precisar ser santo. E para ser santo a gente vai ter que passar pela forja. Mas a gente não precisa ir de coração ferido, porque de coração ferido a gente não ama de verdade. É isso que está acontecendo. Pedro não consegue responder que ele ama o Senhor porque o coração dele ainda está ferido. E é por isso que o Senhor pergunta por 3 vezes. É para que o coração dele, depois disso, seja curado. E depois disso, Pedro vai mostrar que ele ama o Senhor. Ele não vai mais falar, porque ele não vai ter oportunidade, mas ele vai demonstrar, a ponto de dar a sua própria vida. Tanto que a passagem vai terminar assim. Em verdade te digo, Jesus disse para Pedro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Sabe o que isso significa? Que ali, quando Jesus pergunta para Pedro se ele gosta do Senhor, e Pedro responde que o Senhor sabe tudo, ali Pedro está tirando a sua casca, a sua miséria, a sua máscara, e ele está entregando ao Senhor, dizendo: o Senhor conhece tudo. E é por isso que depois ele dá a vida. É por isso que o coração dele é curado. Desculpa, mas eu preciso te falar isso. Se você não arrancar essa máscara diante de Deus, seu coração nunca vai ser curado. E uma pessoa de coração ferido, ela não é capaz de amar de verdade. Uma pessoa de coração ferido, ela é capaz de destruir não só a si mesmo, mas aqueles que estão em volta de si. Pedro voltou para a vida velha e com ele voltaram os outros discípulos. Mas ali, a hora que ele faz a oração dele, que ele tira as suas máscaras, que ele entrega a sua casca ao Senhor, ali começa a acontecer um novo processo de conversão. Ali Pedro sente o seu coração ser curado. Jesus, ele se rebaixa até nós, assim como ele se rebaixou até Pedro. Jesus não fez Pedro subir na terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não disse: Simão, tu me amas? Não. Ele perguntou, ele foi até lá onde Simão estava, na infidelidade dele, na impureza dele, na fraqueza dele. Ele perguntou: Simão, tu gostas de mim? E é por isso que Pedro vai responder para ele: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor.
E o Senhor confia a ele a igreja. Que bonito ao contemplarmos isso. E daí então Jesus vai dizer para ele que ele vai demonstrar isso através da morte. Mas olha a última palavra. Jesus, por fim, olha para Pedro e diz: segue-me. Assim como ele chamou da primeira vez, ele chama de novo. O Senhor vai continuar insistindo com Pedro, comigo, com você. Jesus poderia ter tido essa conversa com os 7. Sabe por que ele não teve? É porque quando ele cura o coração de Pedro, o primeiro, o Papa, toda a igreja é curada. Quando o Senhor se manifesta em um lugar, toda a igreja é beneficiada. Meu irmão, nós temos que aprender a experimentar da graça na vida do outro irmão também. Muitas vezes nós queremos exigir de Deus. Muitas vezes nós rezamos daquele jeitão, mecanicamente, e queremos que Deus faça do nosso jeito. As catequeses do Papa Francisco nas últimas quartas-feiras têm sido sobre isso, dessa dimensão espiritual, que essa oração ela tem que nos colocar em comunhão com Deus, com o coração de Deus. Não é porque aquilo que a gente pediu que não aconteceu que a nossa oração é de insucesso, não é? Não. A nossa oração precisou chegar até o lugar que era a permissão de Deus. A nossa oração chegou onde ela precisava chegar. É isso que acontece. Deus, Ele vai chegar até onde for preciso. Ele vai se rebaixar onde você está, onde eu estou. O 6º e o 7º discípulo. Para que Ele possa realizar na nossa vida. Acontece que nós, muitas vezes com esse coração mesquinho, a gente acaba olhando para Pedro e fala de Pedro, né? Pedro é aquele turrão, Pedro é aquele que foi falando pro Senhor, Pedro é aquele que negou, Pedro é aquele que não queria deixar lavar os pés, por 3 vezes também lá. Pedro é esse daí, Pedro é o cara que voltou lá. Jesus não olha. Jesus não olha para o que aconteceu com Pedro. Jesus não olha para o passado de Pedro. Jesus olha para quem Pedro vai ser. Jesus está aqui curando o coração de Pedro, não é por conta daquilo que Pedro foi, mas é por conta daquilo que Pedro vai ser. Jesus está aqui curando o coração de Pedro, porque Jesus vê em Pedro o primeiro Papa. Porque Jesus vê em Pedro aquele homem que vai pregar e vai converter milhares de homens numa única pregação. Porque Jesus está olhando aqui aquele Pedro que vai passar e o povo que toca a sombra de Pedro é curado. O que Jesus vê aqui em Pedro não é o passado dele, mas é aquilo que vai ser se Pedro se colocar debaixo da graça. O Senhor tem insistido comigo e com você, e não é pelo nosso passado. Aquilo que você fez não importa. Não importa. Eu sei que a nossa lógica humana não consegue desvencilhar. Às vezes a gente fica olhando para a pessoa e apontando o que ela foi. Mas esse cara aí, mas essa mulher aí, eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, Deus tem insistido conosco não é por conta daquilo que nós fomos até aqui, não é por conta daquilo que nós somos hoje. Nós só precisamos arrancar essa máscara, arrancar essa casca, apresentar quem nós somos diante do Senhor, apresentar as nossas feridas. E Ele tem insistido conosco por conta daquilo que Ele sabe que nós seremos, por conta daquilo que Ele sabe que Ele pode fazer da nossa vida, da nossa história. E hoje, nesse dia que você recebe essa mensagem, o que o Senhor quer dizer para você agora é: segue-me. Te convido a se colocar em oração agora. Se você estiver num lugar que permita, se você estiver aí sozinho, fecha seus olhos e arranca a sua casca. Conta para o Senhor o que está se passando. Conta para o Senhor das feridas que você traz hoje dentro do seu coração. Conta para Ele tudo aquilo que está se passando dentro de você. Arranca a sua máscara. Conta para Ele como você tem amado Ele.
Conta talvez que você tenha culpado Ele por conta das coisas que aconteceram de insucesso na sua vida. Arranca essa máscara. O Senhor vai se rebaixar onde precisar para nos resgatar. É por isso que entre a sua morte e a sua ressurreição Ele desce à mansão dos mortos. Ele vai aonde for preciso para resgatar aqueles que são seus. Pedro negou por 3 vezes, porque ele negou o Pai, negou o Filho e negou o Espírito Santo. Pedro manifestou o amor 3 vezes, porque ele amou o Pai, amou o Filho e amou o Espírito Santo. Diga ao Senhor agora: Senhor, aqui está a minha miséria, aqui estão as minhas cascas, aqui está meu coração ferido, mas eu não quero mais viver assim. Aqui está, Senhor, esse pensamento pessimista, esse pensamento maldoso. Aqui, Senhor, está aquelas pessoas a qual hoje eu não consigo amar. Porque eu ouvi, Senhor, nessa mensagem que esse 6º e esse 7º discípulo é o Tiago e eu. Mas na verdade, Senhor, esse 6º e esse 7º sou eu e meu marido, sou eu e minha esposa, sou eu e meu filho, sou eu e minha sogra, sou eu e aquele colega de trabalho, sou eu e aquela pessoa que eu não consigo perdoar de jeito nenhum. E eu quero te pedir, Senhor, vem e realiza a Tua obra nas nossas vidas. Nos traz cura, Senhor. Vem, Senhor, fazer o nosso coração arder pelo primeiro amor mais uma vez, para que nós possamos segui-lo. Segui-lo até o fim. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que Deus realize uma linda obra na sua vida a partir de hoje. Se você lembrou de alguém ao ouvir essa mensagem, se você sentiu que alguém precisa ouvi-la, mande para essa pessoa. Marca ela aqui ou manda o link mesmo, para que ela possa ouvir. Mas não se esqueça, o Senhor chegou até você, porque Ele queria dizer para você: segue-me. Até a nossa próxima mensagem.